lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Esta semana o TV Elas por Elas continua em comemoração pelos 43 anos de lutas e conquistas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Na aula de hoje recebemos a ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, que fala sobre a participação das mulheres na formação do PT. O Partido dos Trabalhadores é também o Partido das Trabalhadoras. No PT, mulheres sempre foram a essência do partido. Quando foi fundado em 1980, já tinha em sua base o combate à desigualdade de gênero, e isso só foi se comprovando com o passar do tempo. Em 1991, aprovou a cota de 30% para mulheres em sua direção e foi o primeiro a ter paridade de gênero neste cargo. Tudo isso antes mesmo de virar lei. A primeira presidenta do Brasil é petista, Dilma Rousseff. A primeira senadora negra do país também é petista, Benedita da Silva. Também é do PT a primeira candidatura lésbica assumida. Virgínia Figueiredo se candidatou a um cargo eletivo no Rio de Janeiro em 1996. Em 2020, o PT ampliou o número de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas eleitas. Em 2016, eram 519 mulheres. Já em 2020, passamos para 647. No Congresso Nacional, a bancada de deputadas aumentou em 80% na eleição de 2022. É o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, há 43 anos lutando por uma política com paridade de gênero. Luísa Erundina de Souza é uma assistente social e política brasileira que foi convidada pelo presidente Lula em 1980 para ser uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. Se elegeu como vereadora em 1982 e deputada estadual constituinte em 1986. Ganhou notoriedade nacional quando foi eleita a primeira prefeita de São Paulo pelo PT em 1988. Eu sou Eleonora Menicucci, eu sou socióloga, sou sanitarista, sou feminista e sou petista. Eu sou professora titular do Departamento de Saúde Coletiva, titular sênior da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e estou como professora visitante da Universidade Federal do ABC, no momento. Eu sou ex-ministra de Política para as Mulheres do governo Dilma, fui, junto com a saudosa Nilceia Freire, as duas ministras mais longevas dos governos petistas, do nosso governo, ela no governo do presidente Lula e eu nos dois mandatos da presidenta Dilma. E sou fundadora do PT e participo do projeto Elas por Elas com a nossa secretária, a Anne Moura. Bem, um pouco rapidamente da história
do PT com as mulheres feministas que construíram o PT sempre foram as mulheres. Nós éramos um grupo de mulheres de esquerda, porque no feminismo tinham as feministas de esquerda, isso anos 80, final de 70, princípio de 80, e as feministas liberais. Né? E nós colocávamos, e colocamos até hoje, que o feminismo tem que pensar nas classes sociais, tem que pensar nas mulheres mais pobres, nas mulheres da periferia, nas mulheres do campo, da floresta e das águas, cruzar com as classes sociais, cruzar gênero com as classes sociais e com a dimensão da raça, porque, do ponto de vista feminista, nós colocávamos que as 3 chagas maiores sobre as mulheres é a dimensão da desigualdade de classe, o patriarcado, que origina no machismo, na misoginia, e a escravidão, que origina no racismo, nos crimes raciais. E até hoje, o Brasil, que tem, nós somos 52% da população mãe da outra metade, e mais de 53% de população negra, é um país negro, é o primeiro país mais negro depois da África, com traços da escravidão imensos. Aqui, duas questões grandes. Eu lutei contra a ditadura, fui presa política por causa de 3 anos, muito torturada. E um dos instrumentos de tortura era o pau de arara. O pau de arara foi usado para transportar e torturar negros na época da escravidão. E anos depois, isso foi nos anos 70, final de 60, eu fui presa em 71, anos depois, quando ministra do governo, o que me honra muito, a presidenta Dilma Rousseff, ela sanciona junto comigo a PEC das trabalhadoras domésticas, que foi o maior ganho político e social, simbólico, trabalhista e antirracista, a conquista dos direitos das trabalhadoras domésticas. Essa lei eu tenho que fazer uma homenagem à Benedita da Silva, nossa grande Benedita da Silva, que é a relatora do projeto. E essa lei muda, porque ela muda a compreensão da escravidão, porque ela escancara a escravidão dentro das nossas próprias casas. Como que as trabalhadoras domésticas eram tratadas, e ainda são até hoje. Bem, então, naquela época, finais dos anos 70, início de 80, o feminismo, as mulheres feministas tinham uma pauta para o PT. A pauta era a paridade de gênero, para trabalho igual, salário igual, e um respeito integral aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então,
essa pauta era uma pauta, e é ainda uma pauta tão importante, que o PT, ao incorporá-la, essas pautas, ele cria também um coletivo da primeira Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Não era secretaria, de uma comissão nacional, do qual eu me honro muito de ter feito parte. E nós batalhamos muito para ela que fosse transformada em secretaria. Então, as mulheres tiveram um lugar de destaque, um protagonismo muito grande na formação e construção do nosso Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Agora, ganhamos, avançamos? Sim, porque estatutariamente toda essa pauta está garantida no Estatuto. A paridade ela é muito recente dentro do PT, mas foi o primeiro partido que incorporou a paridade e implementou. Isso não quer dizer que tenha acabado a discriminação de gênero dentro do partido, não, porque é uma questão cultural. Percebe? É uma questão cultural. Mas já se avançou muito. E nós somos um dos partidos que garante essa paridade. E as pautas, mas a paridade é garantida agora em lei e é efetivada. A pauta de salário igual, trabalho igual, até hoje não foi conquistada. Porque necessita de um Congresso que seja sensível a essas pautas. Eu espero que agora, nesse terceiro mandato do presidente Lula, nós consideramos, o parlamento aprove esse projeto. Porque é inadmissível a mulher trabalhar o mesmo tanto que os homens e ganhar 30% a menos. A pauta dos direitos sexuais e reprodutivos avançou muito. Avançou, criando uma política de atenção integral à saúde das mulheres, de todas as mulheres brancas, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres deficientes, as mulheres LGBTQI a mais. E as mulheres indígenas. Então, na perspectiva da saúde integral, e eu quero deixar muito claro, quando nós falamos de direitos sexuais e reprodutivos, não estamos falando unicamente da descriminalização e legalização do aborto, não. Ao contrário, nós estamos falando de parto, puerpério, gestação, parto, puerpério, menopausa, climatério, sexualidade em todas as fases da vida, de morte materna, da atenção integral à saúde. Quer dizer, atenção integral é ver a mulher no seu todo, não a vê-la apenas como mãe. Nós, mulheres, somos muito maiores do que mãe. Somos mães, aquelas que queremos ser. E na questão... E aí eu trago aqui, na minha fala, a questão do planejamento familiar. É fundamental ter um planejamento familiar, e eu acredito que agora vai voltar o programa de atenção integral à saúde da mulher, o país, fundado por esse grupo de mulheres feministas da área da saúde, e garantir isso no Sistema Único de Saúde.
que toda mulher tem acesso aos contraceptivos. Toda mulher tem acesso a um bom atendimento, a 6 consultas no parto, na gestação, enfim. E que a morte materna não seja mais a epidemia que tem sido hoje. A morte materna é a 4ª causa de morte no Brasil. E quais são as causas? Hipertensão, hemorragia, parto mal feito, aborto mal feito, que é a 5ª causa de morte materna. Então, veja bem, o PT defende essas questões, mas ele defende por pressão dos movimentos de mulheres petistas. E aí o papel da Secretaria Nacional, das secretarias estaduais, das secretarias municipais é fundamental. O lugar que elas desempenham. Então, hoje nós temos uma grande mulher presidenta do nosso partido, a querida amiga e companheira Gleisi Hoffmann, que só a presença dela não deixa o PT esquecer que nós mulheres somos 52% da população. E nesta semana de aniversário, 42, né? 43 já fazem, do nosso partido, é fundamental dizer essas questões. E da importância do PT nas lutas sociais, da importância do protagonismo das mulheres contra o golpe que derrubou a primeira mulher eleita e reeleita no Brasil. Foi golpe, sim. E essa questão da narrativa do golpe, ela surge do movimento de mulheres, que fora Temer fica Dilma, não vai ter golpe, teve o golpe, mas nós não saímos das ruas. Nós desvendamos para o mundo quem é esse genocida Jair Bolsonaro. E durante a pandemia, as mulheres e as mulheres negras e pobres foram as mais impactadas. Com a morte, por falta de vacina, por falta de atendimento. E os estupros e os feminicídios. Estupro é um crime hediondo. E dentro do PT, todas as mulheres falam isso, muito alto. Eu tenho certeza que o presidente Lula, a ministra Cida Gonçalves, que trabalhou comigo na coordenadora, foi secretária nacional de enfrentamento à violência na minha gestão, e ela sabe muito bem, o presidente Lula sabe, ele vai dar prioridade ao enfrentamento à violência doméstica, tem que acabar, dar um basta ao feminicídio. E foi uma lei na minha gestão que a presidenta Dilma sancionou. Eu tenho o maior orgulho. A lei do feminicídio, a lei Maria da Penha e a PEC das trabalhadoras domésticas. E isso tudo
foi porque nós tínhamos um movimento atrás e tínhamos o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E tínhamos também a bancada de mulheres petistas muito forte, muito determinada, muito aguerridas. E, portanto, nós mulheres feministas petistas, temos muito a comemorar nos 43 anos. Por exemplo, você não era nem nascida, quiçá. Não era. E as mãos que criaram o Partido das Trabalhadoras, muitas já se foram, mas deixaram um legado. Foram mãos fortes, mãos pequenas, mas fortes, determinadas, ousadas, corajosas. E esses 43 anos, essas 43 velhinhas têm que ser paritárias, metade mulher, metade homem. E dentro dessas metades tem que ter metade negro, metade branca, metade negro, metade branca. E dentro dessas metades tem que ter todos os tipos de mulheres, indígenas, deficientes, todo o campo da floresta, que eu aqui faço um enorme tributo a todas as mulheres do campo e da floresta que batalham pela vida no campo e que enfrentam a agressão do agronegócio mais radical e que sustentam as nossas mesas. Então, nós temos só a comemorar. Agora, comemorar lutando para incluir cada vez mais mulheres nos cargos de direção, incluir cada vez mais as pautas, garantindo a sua implementação. As pautas dos direitos das mulheres. Então, eu quero aqui deixar o meu enorme abraço a todas e todos, em nome da nossa querida presidenta Gleisi. Eu abraço a todas as mulheres petistas. Todas, sem exceção. Em especial a Anne, a Janaína, que colocaram pautas fortes para serem valorizadas, ao setorial da igualdade racial, LGBTQI, das mulheres, indígenas. E eu tenho certeza que nós, daqui para frente, já adultos, vamos cada vez mais não só conquistar, mas implementar as nossas pautas. Um grande abraço, um grande beijo a todas e todos que estamos no dia a dia construindo esse PT vermelho e lilás. Bolsa Família. Lei das Domésticas. Lei Maria da Penha. Muito mais creches. Com o PT, a mulher está no centro das políticas públicas. Um marco na luta das mulheres aconteceu em 2015, quando foi sancionada a lei do feminicídio. Ela transformou o homicídio contra a mulher, quando cometido apenas por ela ser mulher, em crime hediondo sujeito a penas maiores.
Isso significa que a violência doméstica e familiar contra a mulher passa a ser vista como qualificadora do crime e a pena varia entre 12 e 30 anos. Uma conquista do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. As mulheres tiveram participação fundamental na fundação do Partido dos Trabalhadores. E foram muitas as lutas e conquistas nesses 43 anos. Uma delas é pelo antirracismo, tema da nossa aula de amanhã com a deputada federal pelo PT de Minas Gerais, Dandara Tonantzin, e a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Ieda Leal. Não perca a nossa programação de segunda a sexta-feira, sempre às 4h. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.